Aleluias. Louvado seja Deus. Os irmãos encontraram? Atos, capítulo 2, versículo 42. Este texto diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Atos capítulo 12, no verso 5. No mesmo livro, porém no capítulo 12, no verso 5. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Amém? Feche seus olhos um minuto. Pai, nós lemos a Tua palavra, pedimos que a Tua graça venha fluir neste lugar, pedimos que o Teu Espírito venha mover neste lugar, que o Senhor torne, ó Pai, compreensível e revele ao coração de cada um nesta noite a Tua vontade. Que aquilo, Senhor, que eu não conseguir falar, o Teu Espírito venha falar, venha trazer entendimento, venha trazer compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Aleluias. E nós iremos ministrar sobre a importância da comunhão. Como é importante termos comunhão. E a comunhão, ela, de fato, é a força que vai nos manter caminhando, que vai nos manter vivos em meio ao processo, seja ele doloroso, seja ele difícil, seja ele angustiante. É a comunhão que irá nos manter firmes. E dentro desses dois textos que nós lemos, duas palavras me chamaram muito a atenção. A do capítulo 2, do verso 42, nos diz que eles se dedicavam. Havia uma dedicação. E o texto de Atos, capítulo 12, no versículo 5, vai dizer que o que eles faziam intensamente. Preste atenção. Havia dedicação e havia intensidade. Se não houver dedicação, se você não tomar cuidado, você pode se perder no processo. É preciso haver intensidade. A intensidade é a vontade, é a disposição, é a prontidão, é a entrega total, para que a comunhão de fato, ela seja plena na sua vida. Não esqueça dessas duas palavras: dedicação e intensidade. Porque a Bíblia diz que o morno, ele será vomitado pela boca de Deus. Deus espera que você seja quente, que você seja completo, que você se dedique com intensidade.
E o versículo 1 que nós lemos, do capítulo 2, no verso 42, vai dizer que essa dedicação era dada aos ensinos, à doutrina e à comunhão. Eles se dedicavam a viver uma vida de comunhão. Segundo o dicionário teológico, a comunhão, ela é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo, e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. A comunhão, ela só existe porque esta igreja é uma igreja viva. Há a presença de Deus. A palavra de Deus é viva. Então não é o pastor que prega bonito, que sabe falar bem, que tem cursos e formações que o tornam um bom eloquente pregador e ministrante da palavra. Não é a boa formação de música que faz com que o louvor seja excelente. É a presença de Deus. É a vida que temos com Deus. E comunhão no texto lido na língua original, no grego, é koinonia, que se aplica como companheirismo, participação, compartilhamento e contribuição com o próximo e com Deus. Porque a comunhão, ela não acontece apenas na vertical, eu e Deus. Não, eu e Deus. Chego lá, fecho os olhos, é eu e Deus. De fato, quando você está adorando e cultuando, é você e Deus. De fato, a sua vida deve ser uma dedicação constante, você e Deus. Mas os textos que nós lemos nos apresenta a comunhão muito mais do que isso. Nos apresenta, além da vertical, uma comunhão na horizontal. O que isso significa? Significa que eu também preciso ter comunhão na igreja com o meu pastor, com o irmão que está sentado do meu lado, com os irmãos que eu comungo da mesma fé, do mesmo propósito. A koinonia, ela nos ensina que o que fizemos aqui foi porque fazemos parte de um corpo. Somos organismos vivos e a igreja, ela é viva. Ela é plena. Porque nós temos comunhão um com os outros. Se você olhar o dicionário da língua portuguesa, a comunhão é a realização de algo em comum. Ou que se tenha algo em comum. Essa é a definição mais básica de um dicionário comum. E eu quero que você entenda que o desejo de Jesus para a sua igreja é que nós tenhamos comunhão. E nós temos muitas coisas em comum. Nós temos a fé em comum. Nós temos a Bíblia em comum. Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo em comum. Nós temos até um inimigo em comum. Aleluias. E não vamos vencer esta batalha sozinhos. Não existe igreja que não vive em comunhão. Nós só somos igreja por causa disso aqui, ó. Por causa da comunhão. Ah, eu tenho comunhão lá na minha casa. Então você não é igreja. Porque a igreja faz parte de um corpo. O que acontece se eu arrancar um dedo das suas mãos?
O que acontece com esse dedo? Vai viver? Vai ficar lá vivinho, né? Vai ficar lá, mexendo lá na sua casa. Oi, oi, me põe de volta. Não. Vai morrer. Vai morrer. Qualquer parte do seu corpo não vive fora dele. Precisa dele. Assim como a igreja precisa estar unida, precisa estar junta, para rompermos, para não desfalecermos na fé. Porque a comunhão, ela gera encorajamento. Quando lemos Hebreus capítulo 10, no versículo 25, lá está escrito assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estamos reunidos juntos para nos encorajarmos, para dizer, olha, não está fácil, mas nós estamos orando, nós estamos clamando, e a igreja vai prevalecer, a igreja vai avançar. Existem dificuldades, existem obstáculos, existem na política, na economia, na sociedade de um modo geral. Mas o sustentáculo da igreja não é a política, não é a sociedade. O sustentáculo da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E o primeiro texto que nós lemos nos diz que este povo, esta igreja, que se dedicava ao ensino dos apóstolos, que se dedicava à comunhão, que se dedicava ao partir do pão e às orações, esta igreja estava avançando em meio de um contexto de conflitos, onde Herodes estava perseguindo a igreja, estava perseguindo alguns cristãos, mas a igreja continuava perseverando e se dedicando de forma intensa àquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Ela continuava sendo igreja. E o capítulo 12 vai nos dizer que em meio a esta situação toda, Pedro foi preso. E agora ele estava inserido lá na prisão, sendo guardado por 16 soldados, prestes a morrer no outro dia. Mas havia um povo reunido em algum lugar daquela cidade, e aquele povo estava orando, aquele povo estava clamando. O versículo 5 do capítulo 12 que nós lemos nos diz que havia um povo reunido, que os irmãos estavam se encorajando. Olha, está difícil, talvez amanhã seja eu ou você, mas vamos orar porque Deus é poderoso. O homem deu palavra de morte, mas Deus dá palavra de vida. O médico diz que não tem jeito, mas vamos orar porque nós conhecemos o médico dos médicos. No meio dos conflitos e das aflições, não se isole, não se afaste, não tenha medo de pedir oração, de pedir uma palavra, porque Deus sabe muito bem o que você está passando. Mas talvez aqueles irmãos que se reúnem com você não sabem, o seu pastor não sabe, então fale com ele,
Era uma igreja cheia de Deus. Estamos falando da igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que acabou no capítulo 2 de ter uma experiência magnífica com Deus. Onde as pessoas se maravilhavam com as línguas que eram faladas, que foram ministradas e tocadas profundamente pelo Evangelho. Estamos falando de homens que andaram lado a lado com Jesus, que viram Jesus curar, expulsar demônios, ressuscitar mortos, e que agora estavam passando por momentos de adversidades. O que você está passando não define quem você é. O que você está passando, o que aconteceu na sua vida não define quem você é. Continue de joelhos. Continue no altar. E a Bíblia diz que ainda que você caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com as suas mãos. Aleluias. Por isso eu quero lhe dizer que servir a Deus não te isenta de problemas. Servir a Deus não te isenta de lutas e de perseguições, de calúnias, de difamações. Servir a Deus não te isenta de adversidades do inesperado, que é aquilo que você nem imaginava que podia acontecer. E chegou e bateu na sua porta. E te pegou completamente desprevenido. Mas você vai vencer. Se você estiver em comunhão com Deus. Se você estiver fazendo como este povo fez, não deixou de orar. O pastor está ali porque tem alguém orando por ele. Os pastores estão de pé porque tem alguém que orou por você. E em algum momento alguém acordou pela madrugada, um determinado dia, e Deus falou, ora. E você começou a orar. Você começou a pedir por alguém. Eu estou de pé porque eu sei que tem pessoas que oram por mim. Tem o meu pastor e amigo. Tem a minha mãe. Lá no Espírito Santo. Esses dias eu estava dentro da barbearia contando o testemunho, e tinha uma pessoa do lado de fora. E aí ela olhou na porta e falou assim, eu me emocionei com essa história, eu quero o seu telefone. Pegou meu telefone. E essa semana, por volta de 1h da manhã, ela mandou uma mensagem assim, eu estou orando por você. Nunca vi, irmãos. Nunca vi. Ela simplesmente mandou uma mensagem assim, eu estou orando por você. Tem pessoas que estão orando por você. Talvez para Pedro ali na prisão tinha acabado, tinha terminado, era o fim. Mas pela madrugada havia um povo orando, havia uma igreja intercedendo, eles estavam clamando, reunidos. E eles estavam se encorajando uns aos outros, como diz Hebreus 10, 25. Se isole para você ver. Se isole para você ver. O adversário já vai começar colocando assim, aquele povo não gosta de você não. Já vai vir aquele sentimento, eles me julgam, estão me condenando. Já vai vir aquele sentimento assim, lá não é meu lugar. Eu no início desse ano, entrei o ano, daquele jeito, né, pastor? Turbulência, muita coisa. E aí no início do ano, meu carro que era financiado, estragou o motor, ficou parado. Peguei uma moto emprestada para não ficar parado, para poder me locomover. E aí perdi o carro, porque eu não tinha condição como pagá-lo, pagar o motor e pagar o financiamento. E para completar,
Para completar, eu saindo da barbearia 10 horas da noite, um cidadão embriagado, sem carteira, veio na minha direção, eu de moto, e me acertou. E aí foi terrível. E aí foi difícil. E aí quando eu caí no chão, eu já não senti o braço, o osso estava cá em cima, tinha saído do lugar o braço. Ele saiu arrastando um pouco a moto, eu achei que ele ia passar por cima de mim. E aí eu falei assim, Deus, e agora? Tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. E aí o cara saiu do carro. Opa, levanta daí, para de fazer corpo mole. E eu não tentava nem me mexer. Do jeito que eu caí no asfalto, eu fui resgatado pelo corpo de bombeiros. Ele foi levado preso, o carro foi preso, enfim, nunca mais nem vi o homem, não sei o que se deu, não sei o que aconteceu. Mas quando eu estava lá no acidente, eu tentando pegar o telefone do pastor William, de algum pastor, e olha daqui, vai dali, tentando pegar, e os corpos de bombeiros já chegaram, já tomaram o celular, Tomaram o celular, não, você não pode, tem que mobilizar, tem que fazer não sei o quê, e aquela situação toda, de resgate acontecendo. E aí eu tive que ficar um tempo parado, E aí piorou um pouquinho mais. Ficou um pouquinho mais difícil. Autônomo, acidentado, parado. Mas a comunhão traz pessoas para perto da gente para nos dizer assim, não desiste. Não desiste. Está difícil, mas vai passar. Quando o pastor William chegou lá no hospital, a primeira coisa que ele disse, não se preocupa, meu irmão, vai passar. E a dor era terrível, que eu estava sentindo, O braço virado do avesso, para o outro lado. Então, a dor era terrível. E aí correu ele lá. Só corre o homem aqui, dá uma injeção para a dor, porque ele está morrendo. Quase puseram ele para fora do UPA lá. Tomou as dores, Glória a Deus. Isso é comunhão, irmãos. Isso é comunhão. Isso é encorajamento. Você não precisa estar sozinho no meio das suas adversidades. Eu louvo a Deus pela vida dele. Não foi uma nem duas vezes que ele apareceu no hospital pelas madrugadas para me visitar, como muitos irmãos, como aqueles que estão hospitalizados aí. Isso é comunhão. Você não precisa andar sozinho. A comunhão, ela traz encorajamento. Aí o Oséias vai e fala, o que você está precisando? Eu falei, irmão, acabou tudo aqui, estou precisando de açúcar. Aí ele fala assim, eu não tenho como comprar agora, mas eu tenho um pacote de açúcar aqui, só que eu também estou sem. Ele foi lá em casa, dividiu o pacote no meio. Dividiu o pacote no meio. 2,5 kg para você, 2,5 kg para mim. E vamos lá que Deus vai cuidar. Isso é prosperidade, irmãos. Prosperidade não é você ter muito. Prosperidade é a sua capacidade de ajudar o próximo com o que você tem. Com o que você tem naquele momento. Depois chegou o pastor William com um pacote de arroz. Foram dias assim. Não tinha o que fazer. Tinha que ficar lá. Orando, clamando. Aí vai o irmão Ricardo. Vamos ver esse braço. E para levantar esse braço assim. Meu Deus do céu. Que luta. Mas ele foi lá, me ajudou. Trabalhou gratuitamente com um fisioterapeuta, período que eu não tinha como pagá-lo. E é isso nos encoraja. E você não precisa andar sozinho. A comunhão, ela gera motivação para nós continuarmos. Eu queria trazer um versículo que está em Isaías capítulo 41, no versículo 6. Que o contexto deste versículo fala de homens que estavam servindo a deuses pagãos,
Mas a aplicação deste versículo serve para nós. Porque Isaías 41:6 vai dizer assim: um ao outro ajudou. E ao seu irmão disse: esforça-te. Isso se refere a pessoas que não estavam servindo a Deus, que não estavam fazendo a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que às vezes os filhos das trevas são o quê? Mais prudentes do que os filhos da luz. Porque às vezes, meu irmão, você espera uma palavra de encorajamento e às vezes as pessoas dizem assim: já era para você. Não tem jeito não. Mas aí Deus levanta aquele irmão, aquela pessoa que você não está esperando e diz assim: nós vamos vencer. Se esforça. Se esforça. Para você que está aí nos assistindo, não sei aonde, talvez no hospital, talvez passando por um momento difícil, se esforce. Se esforce, porque Deus vai cuidar. E nós estamos aqui juntos, porque o versículo diz isso: um ao outro ajudou. Nós estamos aqui, estamos juntos. Isso é comunhão. Isso é uma igreja unânime, junta. Nós estamos juntos. Não estamos sozinhos. Gálatas capítulo 6, versículo 2: levem os fardos um dos outros, assim cumprireis a lei. Levar os fardos, a carga um dos outros, é bíblico. Não está se referindo a levar a cruz. Porque em Lucas 9:23 vai dizer: aquele que quer vir após mim, tome cada dia sua cruz e siga-me. A cruz é o seu compromisso com Deus. A cruz é a sua convicção de fé. A cruz é a sua decisão e dedicação em servir a Deus com intensidade, com fervor e com amor. E só você pode fazer isso. O pastor não pode ir lá na sua casa, pegar você pelo braço e trazer você para a igreja. O pastor não tem como segurar a sua cruz e dizer assim: eu vou levar a sua cruz com você. Porque a cruz representa a renúncia. A cruz representa eu abrir mão do pecado, do egoísmo, da vaidade, da mentira, do meu eu, e me entregar totalmente a Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas os fardos são dores, são problemas diários, são circunstâncias difíceis. O fardo às vezes é pesado mesmo, não é fácil mesmo. Não leve sozinho, não carregue sozinho. Venha para a igreja orar, venha para a igreja buscar. Entre no grupo, peça oração. Mas se movimente, não fique parado, porque uma igreja parada é uma igreja morta. Não fique parado. E se Deus te tocou para orar por alguém, ore. Se Deus te tocou para fazer algo, faça. Eu já contei aqui no altar para os irmãos que uma vez, eu ainda fazendo seminário, 2 horas da manhã, Deus falou: levanta e vai orar pelo irmão Ademir. E eu levantei e fui lá. A luz estava acesa, bati na porta, tinha uma loja na frente, a loja estava acesa, bati na porta. Na hora que ele abriu, tinha uma corda no meio da loja. Ele estava se preparando para se suicidar. E aí quando ele nos viu, ele começou a chorar. Começou a se derramar. Porque Deus disse para ele: não, você não vai fazer isso porque você não está sozinho. Você não vai fazer isso porque Deus te ama e mandou eu vir aqui para te dizer isso. Você não está sozinho.
Então aguenta firme, venha para a comunhão, porque a comunhão gera crescimento. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, na parte 11: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Edificar significa construir, irmão. Quando vivemos em comunhão um com os outros, nós estamos ajudando um ao outro a crescer, a ficar maduro. Edificar significa construir. E a igreja foi chamada para isso, para nós construirmos uma igreja madura, uma igreja sadia. E uma igreja sadia, uma igreja madura, ela está firmada em Deus, ela está firmada na palavra de Deus. Mateus capítulo 7, no versículo 24 ao 25, Jesus vai dizer assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! A comunhão gera crescimento, gera construção, gera edificação, gera multiplicação. Não há como a multiplicação acontecer se não houver esta comunhão. E aí, lendo Provérbios 27, no versículo 17, lá está escrito assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Crescimento. Crescimento. Sabe o que me motiva a orar mais? É ver esses homens de Deus orando. Quando eles vão no monte e dizem: vamos, é bom demais. A multiplicação acontece quando nós estamos nos relacionando, aprendendo um com o outro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É muito bom quando alguém olha para você e diz assim: aquela irmã é um exemplo, eu tenho que ser um exemplo como aquela irmã. Aquele irmão é uma bênção, eu quero ser uma bênção como aquele irmão. Talvez você não saiba, mas tem pessoas que estão se espelhando em você. Tem pessoas que olham para o seu testemunho, para a sua vida, que talvez nem tenham muitos testemunhos para contar, mas está firme na rocha. Não se deixa abalar porque alguém falou mal. Ai, porque falaram de mim. Continue falando. Falem mal ou bem, mas falem. Meu compromisso é com Deus. Seu compromisso é com Deus. Eu não vou me abalar com as adversidades. Eu não vou me abalar com os problemas. Mas eu vou permanecer firme, porque tem pessoas que acreditam no seu chamado. Tem pessoas que acreditam no seu chamado, no seu ministério, na sua vida. Tem pessoas que te veem como grande mulher de Deus lá no seu trabalho, sabia disso? Tem pessoas que te veem como grandes homens de Deus, onde você trafega, onde você anda. Pessoas que você fala, olham para você e falam: aquele ali é homem de Deus. Aquela ali é mulher de Deus. Tem pessoas que estão firmes porque um dia você orou por elas. Então não desista, não desanime, não pare, mas venha para a comunhão. Venha para a comunhão, traga a sua experiência.
Traga o seu testemunho para nos afiar. É muito bom quando alguém fala e conta um testemunho de bênção, de vitória, e aquilo aquece o nosso coração. Fala, eu não posso desistir agora. Isso afia. Chega aquela irmã com a faca bem afiadinha. Hoje eu passei uma luta muito grande, mas eu levantei a mão e repreendi. E aí a vitória veio. Glória a Deus. Porque não pense que tudo acabou por causa de um problema. No meio das lutas, no meio de todos os problemas que eu passei, nós estamos agora em julho, no meio do ano. Daqui 3 meses eu estou casando. Deus não é bom? Deus não é maravilhoso? Então, Deus muda a nossa vida, é assim, ó, um estralo, porque Ele é Deus. Deus muda a sua empresa assim, ó, num estralo. Deus quer mudar a tua história assim, num estralo. Mas não sirva a Ele pelo que Ele tem para te dar, não, meu irmão, porque nós estamos firmados na rocha. Não sirva a Ele pelas coisas, pelos bens, porque Ele é Deus para fazer, Ele é Deus para te dar, Ele é Deus para mover. Sirva a Ele porque você aprendeu a amá-lo, porque Ele te amou primeiro. Você aprendeu a servi-lo, porque Ele te serviu primeiro. Você aprendeu a honrá-lo, porque Ele olhou para você, miserável pecador, e disse assim, eu te amo, e eu vou te levantar e te resgatar. E para fechar aqui hoje, esse momento de comunhão, da ceia, do partir do pão, eu quero lhe dizer que a comunhão gera cura. A comunhão, ela traz cura, meus queridos. E olha só o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 15, no versículo 26 ao 28. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém, Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Esse texto nos fala da mulher cananeia, que tinha uma filha endemoniada. Ela não pertencia à comunidade judaica. Ela vivia uma vida totalmente distante da presença de Deus. Mas um dia ela ficou sabendo que Jesus podia mudar a história dela. Um dia ela ficou sabendo que Jesus podia gerar cura à filha dela, e ela foi atrás de Jesus. E quando ela clamou por Jesus e pediu cura para sua filha, ela não teve resposta. Houve um silêncio de Jesus. E quando ela se aproximou de Jesus e começou a adorar, a Bíblia diz que ela começou a prostrar e adorar a Jesus. E aí Jesus disse isso para ela. Jesus disse isso para ela, eu não posso tirar da mesa dos filhos e jogar aos cachorros. E aí aquela mulher se humilhou. Aquela mulher disse, mas os cachorrinhos também comem da mesa do seu Senhor. E era o que Jesus esperava. Era o que Jesus queria. Que aquela mulher, ela se arrependesse dos seus pecados. Que aquela mulher reconhecesse a Jesus como o Senhor da sua vida. Ela se aproximou da mesa. Ela veio até Cristo.
E ela pediu socorro. E ela teve a sua resposta. Jesus disse: então vai, recebe a cura da sua filha. A comunhão gera cura. Mas para que a cura aconteça na nossa vida, nós precisamos querer ser curados. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez você não teve resposta ainda do seu clamor. Talvez você não teve resposta ainda da sua oração. Queria chamar a Juliana para vir aqui fazer esse louvor, amém? Vem cá, Juliana. Aleluia. Feche seus olhos um minuto. A comunhão, ela gera cura, irmãos. Mas você precisa vir para a mesa onde Jesus está. Aquela mulher estava vivendo uma vida fora da presença de Deus, fora da comunhão com Jesus. Ela era uma mulher cananeia. Ela não fazia parte daquela comunidade. Mas ela foi até Jesus. Ela se lançou aos pés de Jesus. Ela adorou a Jesus. Ela pediu a Jesus para curar a sua filha, para trazer o perdão, para trazer a mudança. Em Mateus capítulo 11, 28, a Bíblia diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. O Senhor, Ele nos convida a sentar na mesa com Ele. O Senhor, Ele te convida a ter comunhão com Ele. Em Jeremias 29, versículo 13, Deus, Ele nos fala: vocês me procurarão e me acharão, se me buscardes de todo o vosso coração. A presença de Deus nesse lugar para a sua vida. A cura vinda de Deus neste lugar para a sua vida. A restauração de Deus na sua casa, no seu lar, na sua vida profissional. Mas você precisa querer isso. Você precisa querer esta comunhão. E eu lhe convido nessa noite a não ser uma igreja morna, mas ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Eu lhe convido nesta noite a viver em comunhão, a abrir o seu coração e dizer: Senhor, eis-me aqui. A abraçar esta comunidade, porque ela te abraça, porque os pastores te abraçam, porque o Espírito de Deus está nesse lugar, porque a palavra de Deus nesse lugar, ela é viva. E se você ainda não é cristão, se você ainda não é evangélico, se você ainda não conheceu Jesus, Ele lhe convida a vir para a cruz e se derramar nele. Se você está ferido, machucado, angustiado, agora eu queria que você colocasse as mãos no seu coração e deixa Deus te curar. Deixa Deus tratar a sua vida. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim.
aqui tem vinho e